Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos chegando para mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor e falando dessa terceira rodada do Campeonato Nacional, né, para os clubes do Rio, abrindo aí a sequência nessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro e tendo clássico estadual, né? Meu amigo, clássico estadual, inclusive aí tivemos aí entre Fluminense e Vasco no Maracanã. E Fluminense ganhando de 2-1 contra a equipe do Vasco, conseguindo a vitória aí depois de 13 jogos sem vencer em clássicos nos campeonatos, inclusive nos jogos, né, oficiais, e o time do Fluminense conseguindo quebrar esse tabu. E o Vasco da Gama, mais uma vez, teve aí os erros, né, na equipe Cruz Maltina no jogo contra o Tricolor Carioca e teve mais eficiência a equipe do Fluminense, do time do técnico Fernando Diniz. Mas antes disso, já se inscreveu? Já se inscreveu no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor? Ainda não? Então se inscreva. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, acionando o sininho de notificações e também deixando aquele like que ajude demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas plataformas digitais do Conversa de Torcedor, meus amigos. E não esquecendo de nos acompanhar toda terça e quinta, a partir das 18 horas, o nosso Conversa de Torcedor Notícias, para falar pelas informações de tudo que acontece no futebol carioca, também no futebol internacional, no esporte em geral e também de tudo que está acontecendo no futebol do Rio. Às 18 horas, terças e quintas, no Conversa de Torcedor Notícias, no canal do YouTube do nosso Conversa de Torcedor. E também acompanhando também às 11 da manhã de todo sábado com o Alberto Baide, eu, Geraldo Rodrigues e toda a galera na rádio NSC 98.7 FM, 11 da manhã, na rádio Nossa Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, também além da nossa 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, pela Radiosnet e também no canal do YouTube do Conversa de Torcedor para vocês, tá bom? Muito obrigado pela companhia de todos. Vamos falar aqui, meus amigos, falando do jogo, né, de um jogo equilibrado no Maracanã. O Fluminense foi mais eficiente para vencer o jogo pelo placar de 2-1 contra o Vasco da Gama, né, que não encheu muito o Maracanã, né, não encheu muito o estádio do Maracanã ontem, né. E além da primeira vitória da competição, que já tínhamos falando aqui, depois de 13 jogos sem vencer em clássicos contra os rivais, né, inclusive. O time do Tricolor abriu a contagem com o Ganso com aos 9 da primeira etapa. Depois, aí no segundo tempo, o Martinelli ampliou aos 7 minutos de partida. 2 minutos depois, aos 9, com o Ferretti de cabeça para fazer o gol, né, pelo placar de, de 2-1, né? E, e a equipe, né, e também ficou perto, né, ficou perto de empatar se não fosse a marcação de impedimento que estava impedido, né, o jogador, o Ferretti, inclusive. Mas vamos falar aqui, pessoal, sobre essa partida, pessoal, sobre essa partida que aconteceu no Maracanã. Os minutos iniciais no Maracanã, foram marcados por equilíbrio que acabou aos 9 minutos, quando o Marcelo cruzou, encontrou livre, né, na área, né, do Vasco da Gama e lançou, né, lançou. O meia subiu entre o Léo e o Michael, né, e cabeceou no cantinho para ampliar ou para abrir o marcador do jogo, né. E o time do Fluminense assumiu o controle do jogo na primeira etapa, inclusive o time do Vasco, não tendo o seu jogador principal de meio de campo, que é o Payet, que é a maior ausência do Vasco da Gama no meio de campo é simplesmente o Payet. O Payet que tem a qualidade para tentar conseguir encontrar uma solução, mas teve aí o Galdames para conseguir essa jogada, mas principalmente não era dele, é a volante, o cara é volante, o Galdames, e o Payet, ele é o meio de campo articulador, então teve esse problema mais uma vez no setor de meio de campo, como aconteceu no jogo contra o Bragantino, né, que isso acabou também refletindo sobre a situação também no jogo de ontem contra a equipe do time do Fluminense. O Fluminense assumindo o controle de jogo com domínio de posse de bola, né? Domínio de posse de bola, consistência no meio de campo, né? Lógico, né? Com o André, Martinelli, com o Ganso, tentando conseguir mais, procurar mais o jogo. Também o Arias se movimentando todos os espaços dos setores de ataque, inclusive que ele é o espécie de um cara que possa ajudar
a distribuições entre o meio de campo e o ataque, né? Esse é o detalhe, né, que é um dos jogadores mais, é o jogador é um jogador de maior confiança do treinador, do treinador Fernando Diniz. E aí, meus amigos, e que com isso aumentou a produção de jogadas de perigo, principalmente aí pelo lado esquerdo, sobre a condução do Marcelo. O Cano teve oportunidade de ampliar no Maracanã, mas pegou mal na conclusão. Na reta final, o Vasco voltou a marcar mais forte, né? Passou a buscar mais as jogadas pelos lados, né? Inclusive com o Davi e o Rossi, para tentar ter uma situação de ataques mais rápidas, né? Do poder de marcação dos seus meias, né? Inclusive o Esforça, o Matheus Carvalho e o Galdames, para tentar conseguir mais chegar nos ataques, tentando conseguir se concentrar pelos lados de ataque, né? Eu repito, com o Davi e o Rossi, para conseguir tendo aí a condução de ir para os ataques. E também teve oportunidades com o Ferretti e com o Piton também, porque os laterais também avançaram também. Já teve um avanço, né, com o Piton e o Paulo Henrique lá na lateral direita, né, inclusive, diga-se de passagem. E logo na volta, né, teve aí o Ryan, que também uma das mudanças do Ramon Dias, quase empatou o jogo por conta de uma velocidade aí, né, que ficou cara a cara com o goleiro, com o goleiro Fábio, e defendeu o chute do Ryan, né, e o time do Vasco perdendo oportunidades, né, para tentar conseguir empatar, né, e aí, como diz o velho ditado, né, quem não faz acaba tomando, né, quem não faz acaba tomando, né, e aí teve nesse roteiro, essa frase que, que é a situação é muito conhecida, né, a velha máxima do futebol, né, quem não faz acaba tomando, e isso acabou acontecendo aí aos 7 minutos de jogo, que eu repito, quem não faz acaba tomando. O Fluminense repetiu o roteiro na primeira etapa, repetindo esse roteiro na primeira etapa no estádio no Maracanã, né? Marcou cedo aos 7 minutos, com o Martinelli, que começou num contra-ataque, e concluiu o gol, né? E o Vasco respondeu na sequência com o Ferretti de cabeça, né? Após o cruzamento do Hugo Moura, que acabou entrando no segundo tempo, inclusive, né? No lugar do Matheus Carvalho, né? E colocou na cabeça do jogador do, do jogador Ferretti, que bateu no travessão e a bola entrou antes de entrar, inclusive, né? E que o jogo assumiu um ritmo frenético, né? Com as equipes tendo aí em velocidade, né? Tendo mais espaços para tentar conseguir sair nos contra-ataques, as duas equipes muito, né? Tendo as suas defesas expostas, nos ataques, tendo aí um espaço aberto para tentar conseguir as jogadas de contra-ataques, né? O Léo Jardim salvou o Vasco em finalizações perigosas, por exemplo, aqui do Arias e do Marquinhos, né? Que também teve aí na partida também. Por sua vez, o Fábio teve de fazer grandes defesas em cabeçadas do Michael e do Ferretti novamente, né? O jogo poderia ter terminado empatado. O jogo poderia ter terminado empatado pelas chances que teve no Vasco, né, inclusive aí, né? Mas o time do Fluminense saiu aí com mais eficiência, saiu com muito mais eficiência com a vitória, né? Saindo com a vitória nas mãos, com a vitória depois de 13 jogos sem vencer em clássicos estaduais, né? E também a primeira vitória do Campeonato Brasileiro, né? Na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrenta na quinta-feira que vem contra o Cerro Porteño pela Libertadores da América, né? Pela Libertadores da América lá no estádio Olavo Grená, né? Que é um estádio aí de um terreno hostil, né? Para a gente falar aqui, né? Terreno hostil, para a gente falar aqui sobre isso. E no próximo jogo do Vasco, pelo Brasileirão, pelo Brasileiro, joga contra a equipe do time do Criciúma em casa, né? Pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado, né? Pelo Campeonato Nacional. E também o Fluminense, né? Joga no próximo final de semana, no próximo final de semana, né? Pelo Campeonato Nacional, né? Contra o Corinthians fora de casa, né? No próximo final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, no estádio da Arena
de Itaquera, né? Que o Corinthians, né? Cai para nós, né? O Corinthians perdendo aí contra o time do Bragantino, meus amigos, vai chegar pressionado aí o time do Corinthians por uma vitória aí. Então, o time do Fluminense tendo aí essa oportunidade de conseguir aí a vitória no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores, tendo o confronto mais difícil contra a equipe do time do Cerro Porteño do Paraguai, que a gente lembra, né? 2009, pancadaria lá no Maracanã, na Sul-Americana, inclusive. Meu amigo, não é fácil não, hein? Não é fácil mesmo não. O time do Fluminense, a torcida tricolor tem lembranças sobre isso. E o time do Vasco enfrenta o Criciúma, né? Que a gente lembra no campeonato lá de 2022, né? Contra o Vasco, enfrentou contra o Criciúma, do jogo que teve na Série B. O Vasco virou o jogo pelo placar de 2-1 contra o Criciúma. Então, meus amigos, tem lembranças aí de uma virada histórica contra o Criciúma na Série B e tentando lutar para voltar à elite do futebol. E naquele ano conseguiu voltar para a elite do futebol brasileiro, o time do Vasco da Gama, naquele ano de 2022. Então, repito, Fluminense se enfrenta na quinta, melhor dizendo aí, contra o Cerro Porteño na Libertadores. E no próximo domingo, 4 da tarde, temos aí o jogo entre o time do Fluminense fora de casa contra a equipe do time do Corinthians na Arena de Itaquera. E o time do Vasco da Gama enfrenta o Criciúma no próximo sábado no estádio de São Januário, né, pelo Campeonato Nacional. O time do Vasco da Gama tentando recuperar os pontos perdidos no jogo contra a equipe do Criciúma às 4 horas da tarde no próximo sábado, tá bom, pessoal? O time do Fluminense é o 8º, com 4 pontos ganhos pelas atualizações do Campeonato Brasileiro, no momento, já que nós estamos aí em andamento na terceira rodada do Campeonato Nacional. 4 pontos para o Fluminense na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, e o 14º colocado, o Vasco da Gama, com 3 pontos somados no momento. Certo, pessoal? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Pessoal, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando aquele like, ativando o sininho das notificações, que também ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo que temos aqui o Conversa Sul Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, com vocês no YouTube, e também aos sábados com as nossas reprises, sempre a partir das 11 da manhã. Todo sábado, 11 da manhã, para a rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pela Dial 98.7 FM, também no YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site Rádio NSC.com e também pela Rádiosnet. Muito obrigado a todos vocês pela companhia. Fique com Deus e até o nosso próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera!